caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento. Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí, demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura de sorrir. O paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dente. Então essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava, e esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato,
a ortodontia, que é um alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento. Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí, demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é um alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura
de sorrir. O paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dente. Então, essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava. E esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento. Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí, demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica
a imagem que você gostaria, agende já sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura de sorrir. O paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dentes. Então essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava, e esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento. Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí,
demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura de sorrir. A paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dente. Então essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava, e esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já sua consulta que nós iremos te ajudar.
caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento. Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí, demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura de sorrir. A paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dentes. Então essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava, e esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso.
Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento. Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí, demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes
e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura de sorrir. O paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dente. Então essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava, e esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento. Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí, demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas.
A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura de sorrir. A paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dente. Então essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava, e esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento.
Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí, demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura de sorrir. A paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dente. Então essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava, e esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar.
caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento. Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí, demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura de sorrir. A paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dente. Então essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava, e esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso.
Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente é um caso muito especial e desafiador porque ela é mãe de uma conhecida minha. Essa paciente me procurou semana passada, bem frustrada com seu sorriso, vergonha ao sorrir e, além disso, baixa autoestima e insegurança ao falar, ao sorrir e ao mastigar. Por quê? Ela realizou ano passado uma cirurgia de protocolo de implantes. Para quem não sabe, é a instalação de 4 a 6 parafusos no arco superior, no caso dela, para reabilitação fixa com os implantes dentais. Mas, infelizmente, a paciente não conseguiu atingir as expectativas que ela desejava. Infelizmente, ela perdeu esses implantes e me procurou com bastante insegurança, porque essa prótese poderia soltar a qualquer momento. Além disso, ela estava sentindo bastante incômodo e dor para mastigar. E aí, demos início e sequência ao tratamento, realizei a consulta, o diagnóstico, pedi todos os exames e nós fizemos a cirurgia. Foi um êxito, tivemos êxito na instalação de 5 implantes e a paciente já está com a prótese provisória. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham a aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já a sua consulta que nós iremos te ajudar. Relato de caso. Essa paciente do sexo feminino, extremamente jovem, nos procurou com a queixa de ausência de alguns dentes
e dizendo que isso estava impactando na sua autoestima e em sorrir. A paciente estava insegura de sorrir. O paciente desejava dentes extremamente brancos e não fazia tanta questão de naturalidade. Então, nosso planejamento foi a instalação de implantes nas regiões sem dente e a reabilitação com laminados cerâmicos onde já tinha dentes. Então, essa é a situação inicial da paciente, como ela chegou até nós aqui na clínica com a prótese que ela utilizava. E esse é o resultado final após a nossa grande transformação, com os implantes instalados e os laminados cerâmicos. Essa paciente chegou para mim com a queixa de que tinha vergonha do seu sorriso. Isso porque os dentes dela tinham aparência de dentes de criança, ela tinha um aspecto de sorriso infantil. Inicialmente, planejamos a reanatomização dos dentes. O que é isso? A mudança do formato, a ortodontia, que é o alinhamento dos dentes, e posteriormente uma gengivoplastia. Então essa paciente ficou 1 ano e meio usando o aparelho. Após isso, a gente fez a cirurgia plástica gengival, reanatomizando, dando aspecto de mais dente e menos gengiva, e por fim mudamos a cor através do clareamento dental e o formato com as resinas. A paciente ficou super satisfeita e as expectativas dela foram correspondidas. Se essa também é a sua vontade, se você acha que o seu sorriso não comunica a imagem que você gostaria, agende já sua consulta que nós iremos te ajudar.